A manga é uma das frutas mais saborosas do mundo, é ou não é? Aquele sabor adocicado, cremoso, suave, tropical, vai te deixar qualquer momento da refeição mais delicioso. Agora, será que ela é tão saudável quanto gostosa? A manga verde, manga com sal, manga com leite, será que faz mal? No vídeo de hoje eu vou desvendar todos esses mistérios acerca da manga e você vai descobrir qual que é o principal benefício dela. Descobrir também qual delas é a mais saudável. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu já vou pedir para você deixar aquele like para mim, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque esse vídeo vai ser muito bom, ajudar muita gente a se alimentar da forma certa, ajudar a tratar de doenças de forma natural. E você compartilhando, o YouTube acaba reconhecendo que esse vídeo é importante, é relevante e impulsiona para mais pessoas. Muito obrigada! Me responde aqui nos comentários de que lugar do mundo você está me assistindo. E uma curiosidade, qual é a manga que mais tem aí na sua região? Comenta aqui para mim. O primeiro benefício da manga, fique pasmo, é abaixar a glicemia. É verdade, dependendo da qualidade, você pode encontrar muitas fibras, como o caso da manga espada, coquinho e a manga rosa. As fibras solúveis são muito boas para controlar a glicemia, ajuda a carrear para fora também as gorduras, reduzindo o mau colesterol, e além de evitar as doenças como a aterosclerose e AVC. E onde tem fibra, tem também o benefício de melhorar o funcionamento do seu intestino, regularizando e facilitando o trânsito intestinal. A mangiferina, que está presente na manga, age como um laxante natural. Só que você tem que preferir consumir as mangas que não estejam tão maduras. A gente chama aqui no interior de manga de vez. Você já ouviu falar? Dessa forma, ela vai estar com menos frutose. Isso garante um menor pico glicêmico. Mas falando aqui de variedades da manga, você é capaz de olhar para essa foto que eu vou colocar aqui só por 5 segundos e responder em ordem quais são as mangas que aparecem aqui? Tem uma pegadinha, vamos ver se você descobre. Deixa aqui para mim nos comentários. Uma curiosidade é que 100 gramas de manga tem apenas 59 calorias e 2,9 gramas de fibra, muitos minerais. E se você comparar com o pão francês, que pesa 50 gramas, ele tem 135 calorias, nenhuma fibra e nenhum benefício. Por isso é que a manga é um excelente coringa no café da manhã, porque ela não tem muitas calorias, ela tem fibras que vão melhorar o seu intestino, fazê-lo funcionar logo pela manhã. E você já começa o seu dia com uma glicemia menor e muito mais saudável. Deu para pegar a ideia? A manga também ajuda a melhorar a saúde do seu fígado. Apesar dela possuir frutose, que é um tipo de açúcar que se transforma em gordura, a mangiferina, que está presente na manga, faz o caminho inverso e gera uma proteção contra esse depósito de gordura. Não só no fígado, mas como no organismo inteiro. Não é incrível? Um estudo publicado pela Academia Internacional de Bioquímica concluiu que a mangiferina, presente na manga, e o extrato das folhas da mangueira tem propriedades bioativas que são capazes de combater a síndrome metabólica, que em outras palavras é o combate à obesidade. Deu para entender o poder da manga e das suas folhas? Então por isso, fica atento, olha a dica aí. Se você quiser emagrecer ou estiver apresentando verminose, algum tipo de infecção intestinal, faz o chá das folhas da mangueira e tome por alguns dias. Você também pode se tratar com as mangas menos maduras. Isso vai fazer o seu quadro regredir mais rápido. Dica comprovada pelos estudos. Para você fazer o chá, você pode separar uma colher de chá de folhas secas de manga ou 2 folhas frescas da manga, bem lavadinhas. Você vai colocar 200 ml de água para ferver e quando ela estiver em ebulição você pode desligar e acrescentar as folhas. Deixa tampadinho aí por 5 minutos, coa e pode beber. O tempo da cura vai variar de pessoa para pessoa, mas é indicado você fazer esse chá 2 a 3 vezes ao dia, até a melhora dos sintomas, mas não pode ultrapassar de 7 dias, combinado? Como eu falei para vocês, esse chá também é emagrecedor, ele reduz a gordura corporal e ajuda a eliminar a gordura do fígado. Anotou aí? Tá esperando o que para fazer? Para quem tem esteatose hepática, já tem um vídeo falando sobre isso, para eliminar a gordura do fígado. Eu vou deixar nas recomendações aqui para você assistir depois desse vídeo, combinado? A manga também ajuda a melhorar a digestão, porque ela tem a amilase, que é uma substância, gente, que ajuda a fazer a primeira digestão dos carboidratos. E a gente tem a amilase na boca. Agora, quando você come a manga, a amilase da boca mais a amilase da manga ajuda a digerir com mais facilidade, quebrar as moléculas. Sabe o que ela tem também? Um efeito protetor do estômago, por ser antioxidante. Ela vai tratar as feridas do estômago, diminui também os ácidos estomacais. Então ela é excelente
para quem tem gastrite ou questões ali do estômago. Aqui a única questão, gente, é que a manga verde, verde mesmo, não é recomendada. A gente recomenda a manga de vez ou um pouco mais madura para esse tipo de tratamento. A manga tem também o ácido gálico e a benzofenona, que são anti-inflamatórios e vão ajudar você a tratar as inflamações do seu intestino, como a colite ulcerativa e doença de Crohn. Sem contar também que ela vai ajudar a prevenir os danos celulares que podem causar o câncer no reto e no intestino. Agora me responde uma coisa, qual é a manga que você mais gosta de comer? Você tem algum tipo de receita especial? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Fora esses benefícios que a manga apresenta, ela ainda está lotada de vitamina A, que é importante para a saúde dos olhos, a vitamina C, que é fundamental para subir a imunidade, tem função antioxidante. Também essa vitamina C ajuda a depositar colágeno no rosto e nos tecidos. Agora, em se tratando de minerais, ela é muito rica em potássio, que vai regular a pressão arterial. O magnésio é importante para a saúde dos ossos e da função muscular. E tem o manganês, também, que vai ajudar a melhorar o metabolismo e a saúde dos ossos. Mas já deu para perceber que pessoas com osteoporose ou ossos fragilizados devem consumir manga, certo? Agora, as espécies de manga mais comuns que você encontra no mercado são a manga espada, a tome e a manga rosa, né? Tem a manga palmer também. Mas isso aí vai variar de região em região. Pode ser que onde você esteja predomine outro tipo de variedade. Aqui no estado de São Paulo, a manga espada e a tome é muito comum. E nos sítios, né, tem a manga coquinho, que é aquela redondinha muito doce, cheia de fibra. A dica para saber qual é a manga mais saudável é escolher a maior quantidade de fibras. E no caso, a manga espada e a manga rosa ganham no placar. Quanto mais lisa, apesar de saborosa, menos benefícios. Pois é. E no caso da manga palmer, é a que possui menos fibras. Ela faz muito sucesso, inclusive fora do país, porque ela tem a sua textura lisa, mas ela perde em outros aspectos. Outras espécies, como a Aden e a Tome, já são bem parecidas, já possuem um nível intermediário de fibras, mas você pode se valer bem dos benefícios delas, principalmente quando ela estiver naquele ponto de vez. Mas aí, é verdade que consumir manga verde com sal faz mal? O que você acha? Na verdade, isso é um grande mito, tá? Pelo menos no sentido da manga verde fazer mal. Antigamente acreditava-se que ela era venenosa e dava nó nas tripas, né? Mas o fato é que talvez não faça bem, não pela manga estar verde. Isso aí não é ruim, mas pelo contrário, né? Faz até bem, baixa a glicemia. Mas o problema está na quantidade de sal que você vai colocar. Porque, como todos sabem, o sal é responsável pela subida da pressão arterial, pelo inchaço, doenças renais crônicas. Por isso, gente, se usar a manga verde com sal em moderação, não tem nenhum problema. E a manga com leite faz mal? É outro enorme mito, né? E até quando eu era criança, isso daí era disseminado popularmente. E eu morei numa chácara a vida inteira, um pé gigante de manga, não podia bater a manga com leite. O caseiro da chácara, né, ou a babá que cuidava de mim, não deixava a gente tomar esse leite com manga. Mas na verdade, gente, isso aí vem da época da escravatura. Os senhores do engenho queriam privar os escravos de certos alimentos. Por isso que esse boato se espalhou, ficou forte até os dias atuais. Atualmente a gente sabe que é uma combinação que não faz mal para o organismo, ao menos que você tenha alguma restrição com lactose. Mas afinal, quem é que não pode consumir manga? As pessoas com histórico de alergia à manga não podem. Pessoas com sensibilidade à frutose ou algum outro tipo de açúcar que digerem mal a frutose não devem, porque aí dá fermentação no intestino. Pessoas portadoras de diabetes tipo 2 devem evitar consumir a manga madura, isso por conta do açúcar que tem nela. Mas, se você cuidar da dieta e consumir a manga mais de vez, você pode consumir a manga com tranquilidade, tá bom? Uma classe de pessoas, como as mulheres grávidas e lactantes, devem evitar a manga verde com sal, principalmente, tá? Se você é afim de cura pela natureza, se curar por alimentos, eu já tenho alguns e-books falando sobre isso. Tá aqui embaixo na descrição, você clica lá, vai cair na loja virtual. Ali você vai encontrar os benefícios dos alimentos, de tudo que eu falo aqui nos vídeos, né? De uma forma mais sucinta, que você vai direto ao ponto. E, inclusive, por falar nisso, eu tenho outros e-books de receitas dos alimentos mais nutritivos para você fazer para você, para sua família, de forma muito fácil e que você pode aproveitar os reais benefícios. Acesse lá a minha loja virtual. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem diabetes ou glicemia alta, eu recomendo que vocês assistam fortemente esse vídeo que eu vou deixar aqui, os benefícios do chuchu. E para quem quiser uma receita de sorvete de manga, eu vou deixar aqui na descrição. Beijo, até a próxima!